Hey guys, eu sou o Rafa, esse é o primeiro vídeo do canal e eu espero que esse vídeo não envelheça mal a ponto de, sei lá, daqui a 2, 5 anos, quando eu já estiver bom nisso, eu tenho algum motivo pra querer apagar ele. Mas isso só vou saber mais pra frente, né? Bom, pra iniciar o assunto do primeiro vídeo, eu quero falar sobre a romantização de trabalhar CLT. As pessoas ainda fazem isso? Bom, eu sei que eu fazia, lá na época de 2015, 2016, mais ou menos, que é quando os YouTubers que ainda estão na ativa hoje, né, não eram tão grandes quanto eram na época, mas já eram grandes o suficientes para fazer do YouTube a sua renda principal, né, a ponto dela ser assim tão vantajosa para eles deixarem as suas carreiras originais, antigas, para focarem 100% no YouTube. E eu lembro que eu via muitos dos YouTubers que eu acompanhava falando sobre isso, né, de como o YouTube estava rentável nesse sentido de remunerar os criadores de conteúdo e que eles se encontraram nisso e já na época já faziam muito mais dinheiro do que faziam nos seus antigos empregos. E, claro, por mais que isso tivesse muitos benefícios, eu sempre olhava para esses argumentos com um certo desdém, no sentido de, realmente, é bom ter uma flexibilidade e tal, mas nada como você trabalhar numa empresa grande, sabe? Ter um salário lá fixo no final do mês, ter benefícios como VR, VA, plano de saúde, plano odontológico. Eu meio que glamorizava muito isso, sabe? Porque realmente era muito bom você ter uma certa estabilidade, digamos assim. Eu falo entre aspas porque, né, por mais que tenha seguro-desemprego e tudo mais, não é como se fosse uma coisa segura mesmo. Às vezes compensa mais você ser autônomo, enfim, trabalhar como influencer de qualquer coisa. E mesmo não tendo esses benefícios, você faz um dinheiro muito maior e às vezes tem até mais estabilidade, por não depender de um chefe ou de uma loja ou alguma coisa assim. Mas, enfim, eu via isso com muito desdém, como eu dizia, porque eu pensava, nossa, uma empresa grande, né, que é relevante no ramo que atua, me considerou de valor o suficiente a ponto de me contratar, sabe, de pagar pelos meus serviços. Então eu ficava, uau, olha que incrível, olha como eu sou bom. Então tinha uma pegada de ego aí também. Se você for olhar de forma teórica, realmente é isso, né? Você se demonstrou interessante o suficiente a ponto de uma empresa querer te pagar para ser funcionário dela. Só que, com o tempo, maturidade, experiências e tudo mais, eu vi que isso, sabe, meio que uma balela. Porque tá, realmente tem todos esses benefícios que eu falei. Mas, primeiro a questão da remuneração. Hoje em dia, até os cargos mais básicos, assim, sabe, que não exigem tanto conhecimento, até esses cargos já estão pedindo, pelo menos ensino superior cursando numa área correlata, tantos anos de experiência, indicação, biriri, baroró. Então, já não é tão fácil assim quanto era antes, sabe? Eu acho que os únicos empregos que você realmente consegue entrar assim, com certa facilidade hoje, sem experiência, sem um diploma, sem um curso, alguma coisa, é a área de telemarketing. Não querendo desmerecer a área, até porque eu trabalhei nela quase toda a minha vida, inclusive hoje eu trabalho CLT numa empresa de call center, apesar de não ser atendente ainda bem, mas já trabalhei muito como atendente mesmo de call center, tanto receptivo quanto ativo, de cobrança, de saque, então eu sei bem como é as partes boas e as partes ruins. Então, longe de me querer desmerecer, mas só para exemplificar mesmo como que hoje você só consegue arrumar empregos assim com pouca experiência, ou nenhuma experiência, ou sem curso, sem diploma, se for esse tipo de cargo. Só que acaba que não compensa, porque a maioria das vezes você vai receber um salário mínimo, quando não é pouca coisa, mais que salário mínimo, 200, 300 reais, e vender, sei lá, 6 horas, 8 horas do seu dia só pra trabalhar naquilo, fora a questão de folgas, de deslocamento entre serviço e trabalho. Hoje eu me considero bem privilegiado, porque eu trabalho de home office 100%, então eu nunca vou pra empresa, e eu recebo até que um salário bom, eu recebo um pouco mais que 2 salários mínimos. Então, assim, eu até que tô bem privilegiado. Só que até eu que tô numa posição mais confortável, nesse meio, digamos assim, ainda assim eu sofro as mazelas de ser CLT. Então, por exemplo, eu ganho relativamente bem, eu trabalho em casa, mas, por exemplo, a minha escala é 6x1 alternada entre sábado e domingo. Ou seja, eu tenho uma folga só por semana, necessariamente ela caiu no sábado ou no domingo, dependendo
da semana, mas é só uma folga. E eu acho isso péssimo por vários motivos. O primeiro é que eu não sinto mais aquele doce gostinho de sexta-feira, sabe? Aquele famoso sextou. Às vezes quando eu vejo amigos meus, ou enfim, qualquer pessoa em redes sociais, sextou e tal, ficando super animada, eu já não consigo ter mais esse mesmo ânimo. Não porque eu não gosto de sexta-feira, porque eu não gosto de fim de semana, óbvio que eu gosto, mas é porque eu já tô tanto tempo trabalhando CLT e numa escala que, né, a maioria das vezes come meu fim de semana, come meu feriado, que não tem mais o mesmo gostinho, sabe? Porque pode ser, sei lá, feriado ou não, pode ser sexta-feira ou não. Eu sei que no fim de semana eu vou ter que trabalhar, por mais que um desses dias eu vou afogar, eu sei que eu vou ter que trabalhar. Então, né, sabe, fica meio sem graça. Eu lembro uma vez que eu tava conversando com um dos meus supervisores, quando eu ainda era atendente, e ele acho que tinha me perguntado o dia da semana, era um fim de semana, eu acho que eu falei, deve ser uma quarta, uma quinta. Ele, nossa, não, acho que é sábado. Enfim, ele falou o dia que era lá, era um dia da semana completamente diferente. Aí ele falou, tá doido? Eu falei, fulano, é que quando você trabalha 6 por 1, não faz diferença, sabe? Porque pode ter um feriado numa segunda-feira, numa sexta-feira, numa quinta, que geralmente as empresas emendam, que eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito. Aí, claro, eu ganho 100% do dia, mas ainda assim, pra mim não é uma coisa que compensa, sabe? Ganhar 100% do dia, pra mim, uma folga vale muito mais do que ganhar um pouco a mais pra trabalhar naquele dia. E é aquela coisa, você tá tão acostumado a trabalhar quase que todo dia, que você não sente mais esse gosto. Ser sexta-feira já não é tão atraente quanto era antes. Eu lembro, principalmente na época ali, fim de escola, né, fim do ensino médio, quando eu tava começando a ter minha vida social e sair com os amigos, e balada, e bar, esse tipo de coisa, que quando chegava quinta-feira eu já ficava animado na quinta, porque é aquela coisa, né, na quinta já é o dia anterior da sexta, na sexta é aquele dia que você já tá, fim de semana, sextou e tal. Hoje, sabe, muitas vezes eu nem sei que dia da semana é exatamente por conta disso. Então já perde a graça por aí. Trabalhar com internet, hoje em dia, se tornou algo tão vantajoso que, assim, só vale a pena você continuar no CLT se for um contexto muito específico, se realmente você tiver dado a sorte de achar um emprego que te dá essa flexibilidade, que te paga bem, que tem alguma excepcionalidade que geralmente o CLT não tem. Porque é isso, pessoas que trabalham com a internet hoje têm flexibilidade, têm qualidade de vida, pode dormir a hora que quiser, acordar a hora que quiser, sair a hora que quiser, ganha bem pra isso, não tem que se reportar a ninguém. Então, é um sonho, é literalmente um sonho. Claro, não tô querendo romantizar no sentido de que não tem partes negativas, é óbvio, né? É bom senso acima de tudo. Então, nada na vida é perfeito, até as melhores coisas têm seu lado negativo. Mas se você for colocar numa balança, os lados negativos de trabalhar com influencers são muito menos negativos do que você trabalhar com CLT, que são muito mais motivos negativos do que positivos. Então, você vê, você tem a estabilidade de caso você seja demitido, tá, mas ainda assim para pegar um seguro-desemprego, por exemplo, você tem que ter trabalhado pelo menos X meses e nem sempre você vai receber o seu salário. Às vezes você ganhava, sei lá, 3 mil reais no CLT, mas aí foi demitido, com o seguro você vai ter pelo menos um salário mínimo, mas às vezes esse salário vai ser só um salário mínimo. Ou se não for um salário mínimo, dificilmente vai ser exatamente o que você recebia. Então, de qualquer forma, você não tem uma estabilidade, digamos assim, fora que nem sempre sai rápido, às vezes até o momento que você foi demitido e deu entrada nisso, já passou 1, 2 meses, as contas não param de chegar. E fora aquela aflição, né? De você ficar, quando tá acabando, né, o seguro, sei lá, geralmente as pessoas, o máximo que elas podem pegar 6 meses, se eu não me engano. Então tá ali no 4º, 5º mês, a pessoa já começa, meu Deus, já tá acabando, eu tenho que arrumar alguma outra coisa. Então, se você vê, ter a flexibilidade e a remuneração de uma pessoa que trabalha com a internet hoje, nossa, é muito, muito, muito melhor. Então, é isso, acho que pessoas que trabalham hoje com CLT só compensa mesmo se você tiver num contexto, trabalhando num contexto que realmente faça sentido, ou se realmente, como a maioria dos brasileiros, você não tem outra opção. Porque, enfim, questões de estudo, de classe social, e todos os empecilhos da vida que a gente tem, né, principalmente com cada vez mais os donos de empresa e patrões tentando sugar o máximo do seu funcionário, pagar ele cada vez menos e dar o máximo de trabalho possível.
Então, é uma coisa de se refletir também. Depois que eu me reconheci como o proletariado que eu sou, eu também comecei a olhar para isso com um olhar mais crítico, com um olhar de que o quanto eu sou obrigado a vender minha força de trabalho, meu tempo, minha saúde mental, minha força física, meu intelecto, minha força psicológica, para muitas vezes ganhar um salário muito pouco, assim, pelo que eu estou entregando. E abrir mão de todas essas coisas, abrir mão de, sei lá, ter uma vida fora do trabalho. Muitos dos meus amigos também que têm sorte de trabalhar home office e só de segunda a sexta, sem contar feriado, esse tipo de coisa, muitas vezes eles me chamam pra rolê super bacanas, tipo uma praia, sei lá, ir pra uma chácara, fazer uma viagem curta, assim, de passar o fim de semana fora. E eu muitas vezes tenho que deixar de ir, não porque eu não quero, eu quero muito, mas é exatamente essa escala tão reduzida que acaba que caga no fim de semana. Enquanto todo mundo consegue, sei lá, se planejar num feriado, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo hoje, que é 9 de setembro de 2023. Na quinta-feira, foi dia 7 de setembro, foi feriado. Eu trabalhei no feriado, eu trabalhei na sexta, eu só dei sorte que, por conta de umas questões aqui do trabalho, eu vou conseguir folgar hoje. Mas, por exemplo, eles já conseguiram se organizar para fazer um bate-volta na praia. Só que eu não posso participar. E não é nem por falta de convite, é por falta de oportunidade mesmo. E não daria nem para mim levar o meu computador pro lugar, né? Mesmo que tenha que trabalhar lá, mas para pelo menos não deixar de ir, porque por mais que eu trabalhe de home office, o computador que a empresa me cede, né, para trabalhar, é aqueles desktops, sabe, com gabinete, aquele computador de mesa que tem teclado, que tem mouse, que tem um monitor separado. Então, se fosse um notebook, até ok, que você colocava ali na bolsa já era, né? Agora, levar um gabinete, um mouse, teclado, monitor, é totalmente inviável, sabe? Muito. Então, acaba que eu tenho que deixar de fazer muitas coisas, porque eu não tenho o mesmo tempo que eles, né? Enquanto eles conseguem folgar nos fins de semana, nos feriados e tal, pra decidir isso. Eu não tenho como, e as raras vezes que consigo, muitas vezes eu acabo recusando também, porque eu já tô tão cansado de trabalhar a semana inteira e até os fins de semana, que quando chega o único dia na semana que eu tenho pra folgar, sabe quando você já tá tão esgotado que você tá tipo, ai, sabe, essa semana foi tão longa que eu já só quero descansar, eu não tô com ânimo pra sair, pra fazer alguma coisa, porque você já foi drenado a semana inteira. Então, no final, por mais que eu tenha tantos privilégios assim como esses que eu mencionei, ainda assim não é uma coisa tão vantajosa, sabe? Por isso, hoje eu vejo que eu mudei completamente essa opinião de ser influenciador não é um trabalho de verdade, assim, sabe? Porque eu vejo que esses influenciadores têm uma qualidade de vida muito maior que a minha. Não só qualidade de vida, mas remuneração financeira mesmo. Olha que sonho você poder trabalhar com uma coisa que você faz seu horário, que você pode flexibilizar a ponto de, se você quiser, sei lá, viajar no meio da semana, numa quarta-feira aí da vida. Você pode, é só você ajeitar o seu schedule, né, direitinho, pra saber quando você tem que entregar, sei lá, suas publis, suas parcerias, seus posts no Instagram, whatever, com que você trabalha. Só que você tem uma flexibilidade incrível. Então, acho que a melhor coisa é essa, de você poder, sei lá, acordar a hora que você quiser, sair a hora que você quiser, quando você quiser, se você quiser. Então, você veja, tipo, é muito melhor, assim. E o principal, a remuneração acaba sendo muito mais alta. Não ter que ficar se reportando para chefe também, não ter que passar por momentos assim que você tem que lidar com pessoas difíceis, né? É claro, quando você fica muito grande, até o influenciador, muitas vezes ele tem uma agência, ele tem uma equipe, e isso é lidar com pessoas de qualquer forma, mas é muito diferente quando você é obrigado a lidar com pessoas que você não gosta da forma que ela trabalha, não gosta da postura dela, mas que você é obrigado a aceitar e conviver com essa pessoa no ambiente de trabalho, porque a sua empresa obriga, né? Porque tem que ser essa pessoa. Então, no final, se você analisa isso de forma prática, ser influenciador digital hoje do Brasil é uma coisa tão boa, assim, nesse sentido, te recupera tanto da sua saúde mental, principalmente, porque te dá, além da remuneração boa, o principal, que é a qualidade de vida, né, que é você não viver em prol do trabalho. E esse vídeo tem mais um tom de desabafo, nessa questão, porque é assim que eu me sinto. Hoje eu me sinto tão esgotado com o meu trabalho, mesmo tendo todas as regalias, que
sabe? Não vale mais a pena você viver só disso. E é claro, muita gente não tem essa opção, né? Eu ainda dou a sorte de ter essa opção de trabalhar e ganhar relativamente bem e qualquer outra coisa, mas nem todo mundo tem, né? Então, muitas vezes as pessoas veem isso como uma escolha. Então, não sei se alguém realmente ainda romantiza o CLT. Acredito que sim, sempre tem, né? Gente com diversas opiniões diferentes, mas não acho que isso seja uma coisa grande ou pensada tão em massa assim quanto era alguns anos atrás, e até como eu pensava. E, bom, é essa por hoje. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição, para quem quiser me acompanhar. E vamos ver, quem sabe eu continuo postando vídeo, quem sabe eu não continuo. Vamos saber isso só no futuro. Beijo!